Olá, sou Liliane Machado. Eu estou fazendo uns projetos e eu vou tentar colocar sempre uma dica legal aqui para vocês. E quem for comprando o projeto já vai sabendo como que pinta, né? Alguns detalhes. Essa aqui é uma abelhinha que eu estou fazendo num tecido da Catita, da Estilotex, que o pessoal tá gostando bastante desse tecido, então aproveitei fazendo uns projetinhos e vou começar a botar umas dicas para vocês que querem assim alguma coisa diferente na pintura, né? Aí eu vou colocar para vocês. Essa abelhinha aqui, eu vou mostrar como eu fiz essa estampa aqui. E assim, a asa, a transparência da asa, um detalhezinho assim de enfeite, né? Pra terminar o acabamento. Fazer um pedacinho dessa parte do bolo da decoração também, tá? Aí eu vou trazendo os vídeos assim, de cada parte. Nesse laço aqui, eu usei o verde soft de base. Dá pra ver aqui, né, gente? Onde tá mais claro. Na sombra mais clara, eu usei o verde grama. E para escurecer mais um pouco, quando eu vou retocar, eu uso um tom mais escuro e um pouquinho da isca de preto, tá? Então, o que que acontece? O meu jeito de pintar é assim, eu coloco a base, no caso aqui foi o verde soft, aí eu pego a minha base junto com a segunda sombra, com a primeira sombra que eu vou fazer, que é a sombra mais clara, para dar tom tom sobre tom, de um verde mais claro, indo para um verdinho mais fechado, depois eu vou fechando com outro tom mais escuro. Então, eu faço bem assim, pego a minha base, passo, pego um pouco da minha base com a primeira sombra, que é esse tom de verde aqui, e vou esfumaçando e vai dando esse tomzinho aqui, ó, num verde um pouquinho mais escuro. Para fazer a segunda sombra, eu pego um outro tom mais escuro, que é aquela primeira que eu usei, e misturo os dois. Nesse caso aqui, como eu usei o verde grama, eu gostei de fazer a mistura com o cinza ônix. Aí o cinza ônix eu usei também aqui, nessa parte mais escura, tá? Aí eu fiz isso, deixei secar e estampei. Aí, essa estampa aqui é um stencil. Uma vez eu falei que, pra mim, a pessoa que compra projeto comigo, que dá pra pegar alguns tipos de stencil e você simular como se fosse um carimbo. Fazer uma estampa bonita. E eu gosto dessa margarida aqui. É um stencil antigo. Não sei se ainda se tá em fabricação. Mas quem tiver alguma coisa parecida também dá, tá? Então, o que que eu fiz? Depois que tudo secou, eu vim aqui e estampei com o branco. Peguei essa pétala, essa rosa, essa margarida maior e coloquei ela aqui para poder estampar fazer a composição do meu tecido, né? Que é imitando um tecido aqui essa estampa. Então eu fiz uma camada de branco e essa aqui já tá na segunda camada de branco. Vou passar mais uma, que é a terceira camada, tá? Pra poder eu fazer mostrar pra vocês como eu fiz o contorno do desenho, né? Pra terminar essa margaridinha. Pra ficar uma coisa bonita e não ficar aquela coisa assim, sem graça, né? Porque o stencil, se você souber usar o stencil, alguns tipos de stencil, você consegue fazer coisas bonitas com eles. Não deixa aquela pintura parada, ó. Sobressaiu legal. Antes de eu terminar as pétalas da margarida, eu marquei o centro com amarelo ouro, tá? E aí, eu peguei um pincel número... Acho que esse aqui é o número 4, tá? Eu peguei o pincel número 4 e como a margarida desse stencil é muito pequenininho o miolo, né? É muito miudinha, marquei aqui com amarelo, né? Todas as que eu fiz, marquei com amarelo para não perder, para não ter que voltar com esse stencil pra cá. E fiz um borrãozinho. Miolinho da margarida, ele é um pouquinho, né,
gordinho, né? Peguei, passei o amarelo ouro e vou no caramelo. Com a minha quininha do pincel, eu tiro um pouquinho do excesso, que não é muita tinta, é uma pintura suave. Eu não quero carga de tinta grande aqui, eu só quero mesmo simular uma estampa, né? Como se fosse um tecido. Eu pego um pouquinho de tinta, caramelo, de um lado só, esfumaço, olha. Tá? Como se fosse pintando a margarida mesmo. Com o mesmo pincel, eu vou no meu cerâmica. Também pego uma esquinha de cerâmica. Venho aqui, ó, e dou mais uma sombreadinha, tá? Lavo meu pincel. Pego a tinta branca. Também na quininha do pincel, pouquinha tinta. Com essa tinta aqui pra baixo, eu dou umas batidinhas, dando uma luz na minha margaridinha, no miolo, tá? E vou deixar isso secar. Vou partir agora para minhas pétalas. Eu vou simular umas pinceladinhas de contorno, né? Com sépia nas pétalas. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me desculpem, eu não tenho muito treino para fazer vídeo. E a gente às vezes atropela algumas palavras e fala alguma coisa errada, tá? Mas vamos lá. Aí eu pego essa tinta e diluo ela, bem diluidinha, com água, aquarela silk, o que vocês quiserem. Como a minha pintura tá seca, eu não vou ter problema dessa tinta expandir e estragar, porque ela já tá seca lá, a minha base. Pincel deitadinho aqui, ó, carrego ele, dou uma rodadinha, tiro o excesso, venho com ele em pé e vou fazendo aqui uns contorninhos na minha pétala. Vai ficar bem delicado, porque a pintura não tá grosseira, sabe? Então fica uma coisa bonitinha, delicadinha. Se eu deixasse só as pétalas brancas e não tivesse feito o contorno, pra mim já ia ficar sem graça. Então eu acho que com o contorno fica mais bonitinho. Aí eu lavo meu pincel, vou pegar o sépia, vou mergulhar meu pincel aqui, ó. Vou pegar, assim, a tinta bem na pontinha. Vou botar ele em pé e vou fazer as batidinhas do miolo, dando aqui aquela que a margarida tem, né? Sépalas. Eu não sei como é o nome disso aqui, não. Eu esqueci. Vergonha, né? Aí tá. Vocês me entendem, né, gente? Aí isso aqui eu fiz em todas as margaridas, tá? O que acontece? Vai secar. Depois eu venho com a luz seca aqui. Eu não posso fazer isso agora, porque senão vai borrar tudo. Que é o que aconteceu aqui, ó. Passou um brilho de luz seca em cima e dá aquela finalizada na estampa, que fica muito bonito. Podia ser uma margarida amarela, se o tecido tivesse aqui sendo pintado de branco, ia ficar muito lindo, né? Ou um amarelinho bem clarinho, e as margaridinhas amarelas também ia ficar muito lindo, né? Margarida azul, a cor que vocês quiserem fazer. Aí aqui, nessa parte aqui, eu paro, deixo secar. Aí eu queria bem fazer, terminar o olho pra vocês verem, né? Como eu faço o olhinho, que aqui a base tá seca já. Eu já dei a mãozinha de preto, a mãozinha de azul petróleo e o branco. Eu queria terminar pra vocês verem também como que eu faço o meu olho. E no caso ele tem que estar seco. O que que eu fiz aqui? Eu usei um pincel pequeno. Esse aqui são os pincéis que eu uso da Tigre. Eu usei o pincel 0, tá? Então, eu deixo meu olho por último. Toda vez que eu faço uma pintura de bichinho, eu faço essa base, termino todo o processo da pintura, porque geralmente quando você passa o pincel, você acaba dando uma borradinha, né? Então, eu deixo meu olho pra terminar, depois que eu termino todos os retoques da pintura. Aí eu vou voltar aqui com o meu azul marinho. Eu vou só dar uma umedecida no meu pincel no diluente,
Eu boto aqui no prato, ó, uma gotinha de diluente, só pra mim umedecer o pincel, porque agora tá seco e de repente pode agarrar o pincel e não fazer o efeito que eu quero, o efeito que eu quero com a tinta. Eu dei uma umedecida no meu pincel, vou pegar aqui o meu azul marinho e vou retocar. Aí o pincel vai correr bem, não vou ter problema com contorno nem nada. Aí eu vou pegar um pouquinho de preto também. Como o contorno do meu olhinho aqui, ele tá passando em cima da onde tem o azul, eu pego o preto e dou uma sombreadinha pra cá, de propósito, pra igualar as duas tintas e não ficar a separação, igual ficou do lado de lá. Por quê? Aí eu volto com o meu azul. Porque aqui eu vou dar um brilho, então eu vou conseguir isolar aquele preto que tá ali. Aí agora eu pego um pouco do meu branco, mas é tudo pouquinha tinta, tá, gente? Eu tô dando um retoque. Então, o que que eu fiz nesse olho? Do jeito que vocês estão vendo aqui, eu fiz o azul marinho, azul petróleo. Pode ser azul marinho também, mas aí vai ficar mais claro. O azul petróleo, o preto e o branco. O branco aqui em cima. Aí agora eu pego o meu branco, no meu pincel sujo, eu não lavei meu pincel, olha, uma esquinha de nada de tinta. Eu vou aos poucos, eu vou colocar essa tinta aqui. Se eu ver que é muito branco, eu só vou no meu tecido lá, tiro o excesso que tá aqui e eu continuo esfumaçando. Vou no meu branco, eu sempre trabalho com muito pouca tinta, tá? No pincel, muito. Depois eu retoco. Então, o que que eu quero? Fazer com que ele fique parecido, né? O mais próximo possível do outro, para não ficar feio e desigual. O olho tem etapas. A gente tem que deixar secar, voltar, mexer. Então, agora, eu tô na parte de finalizar ele mesmo. Então, eu vou no branco. Olha, se eu sujo no meu pincel uns 10 pedacinhos de cerda aqui, é muito. Volto de novo com a minha tinta aqui, ó. Desse lado e continuo iluminando. Depois, eu vou só largando a tinta. Dando uma mastigadinha com o pincel aqui, pra iluminar. Igual tá do lado de lá. Agora, o que que eu faço? Eu lavo meu pincel, vou pegar o preto e vou retocar essa parte aqui que secou e ficou manchadinha. Pouca tinta, tá, gente? Já tá seco, senão fica emborrachado, fica feio. E agora eu termino de retocar o preto do meu olho. Vou aproveitar e vou puxar um pouquinho de preto aqui embaixo e um pouquinho de preto aqui do lado. Boto aqui, tiro o excesso e chego aqui e puxo pra dentro, ó. Sempre tiro o excesso, não vai com muita tinta, não. Melhor ir aos pouquinhos e não estragar, pra não estragar, do que você ir com muita tinta e depois não conseguir tirar. Aqui eu dou uma escurecidinha mais um pouquinho, vou lavar meu pincel, vou no branco de novo. Ó, de nada de tinta aqui, ó. Vocês verem, não tem quase nada. E eu vou iluminar de novo. Eu aproveito que essa tinta tá aqui ainda um pouquinho no meu pincel. Vou nessa parte que eu acabei de colocar agora o preto. E boto um sujinho de nada de branco aqui pra dar um brilhozinho nesse olho. Igual eu fiz do lado de lá. Só que do lado de lá já secou. Como se eu tivesse feito isso aqui lá. Volto agora com nada também de branco, olha, quase nada. Venho aqui desse lado e dou uma iluminadinha. Dá um pouquinho mais de vida pro meu olho. Olha, pelinho, pontinha do pelinho do pincel. Aí, faz de conta que o lado de cá secou. Eu volto aqui, ó. Faço a mesma coisa. Eu não vou abrir muito isso não, eu só quero no cantinho. Posso ir lá de novo no outro, com quase nada de branco. Aqui tem que tomar cuidado. O branco é uma tinta, você tem que tomar muito cuidado com o branco.
Dei mais uma luzinha e vou vir aqui fazer a mesma coisa. Ó, nada de tinta. Consegui fazer a mesma coisa dos dois lados, parei. Aí eu vou vir aqui, vou vir com quase nada de tinta também e vou dar um brilhinho aqui. Tiro o excesso que tá no meu pincel. Aqui eu posso retocar. A mão é muito leve, viu, gente? Tem que ser pouca tinta. Aí eu pego um pincel filete e vou aqui colocar sempre, a gente coloca o brilho no mesmo lugar dos olhos, de um lado do outro igual, pra ela não ficar vesguinha, tá? Sempre com muito cuidado. Aqui eu posso botar um brilhinho também, ó, tá? Esse branco aqui, a gente sempre dilui um pouquinho a tinta. Quando ele tá apagado, a gente volta aqui com o pincel filete e retoca. Porque ele morre, né? Fica, tanto que a gente retoca e tudo, ele morre. Aí você volta aqui e acende. Muita paciência. Aqui também eu dei um brilhinho lá do outro lado, vou fazer aqui a mesma coisa. E aqui eu vou dar também um brilhinho, ó. Tá? Aí o olhinho fica com uma vida legal. Aí eu queria também terminar aqui pra vocês verem esse retoque aqui. A tinta também diluída. Tá? Ó, diluída. Pego o prato e aí eu espalho ela aqui. Venho aqui com uma carga no meu pincel. Pincel em pé. Esse lado dessa pala tá passando por cima da outra, tá transpassando, então eu venho aqui e faço o meu acabamento. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês, toda vez que vocês fizerem uma pintura que vai ter esse tipo de acabamento, a parte de baixo sempre tem que estar um pouquinho mais escura, pra poder sobressair, entendeu? Senão não sobressai o acabamento que a gente quer colocar. Mãozinha firme, pincel filete não pode ser muito comprido, porque ele deita e acaba atrapalhando, né? Esse aqui é o 000, referência, acho que é 422. Eu vou ver direitinho e falo pra vocês no próximo vídeo, porque eu boto perto de mim só os que eu uso e deixo guardado o restante. Então, muito pincel que eu tenho já tá com as referências apagadas, tá? Desse lado aqui, gente, ó, eu fiz um acabamento de tracejado, pra imitar uma costurinha. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Por isso que é bom, a pintura já tá terminada, um pouquinho mais forte a base, né, que você tá retocando, pra poder sobressair os detalhes, tá? E aqui eu também fiz um contorno, pra ficar legal. Aí some, vai lá, retoca, pega mais tinta e retoca, porque o pano puxa mesmo e às vezes a pintura fica meio apagadinha. Quem gosta não tem problema, pode deixar. Mas o bonito é aparecer, né? Os detalhes. Aqui sumiu do outro lado. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Tá vendo isso? Aqui, ó. É bom retocar quando seca, que aí aparece bem. Aqui eu fiz a mesma coisa. A mão firme. E aí a gente vai dando uma vida legal pra pintura.
Aqui na bochecha, eu gosto de usar o vermelho bebê. Vermelho bebê. Onde eu botei ele? Tá aqui. Vermelho bebê. As tintas que eu uso também são da Acrylex, porque pra mim são tintas boas. E elas não desbotam. Eu sempre usei e eu gosto. Aí eu pego um pincel também lixado. Esse aqui também é tigre, mas são antigos, né? Eu acho que hoje não tem mais fabricação dele, né? Eu pego um pouco da tinta aqui, ó. Ele tá seco. Aí aqui, pra mim fazer essa bochecha, eu puxo de dentro do contorno da sombra que já tá pronta, pra não marcar. Com movimento circular, como se eu estivesse pintando aqui o contorno. Vou fazendo a minha bochechinha. Como ela é amarelinha, esse tom fica bonito. Fica legal. E eu peguei também o meu pincel e vim aqui, ó, e fiz uma pálpebrazinha rosinha nela, tá? E tá. Aí agora aqui eu acho que já secou. Vou pegar o pincel pra gente fazer a luz seca. Aí em cima. Aqui eu também pego um pincel desse da 151 da Tigre, que é antigo. Volto a repetir, não sei se ainda fabrica. Esse é o 12, também faz o mesmo trabalho do Pituá, né? Pra fazer luz seca. Aí eu tiro o excesso aqui no meu prato, ó. Tiro o excesso aqui, eu peguei pouquinha tinta. Dou uma espalhadinha nele aqui no meu pincel. Venho aqui, ó, com ele em pé. E vou simular agora as minhas sombras. Tirei o excesso de novo, pincel em pé. E vou fazer a luz seca. Falei sombra, né, gente? Desculpa. Luz seca. E passo por cima da pintura que eu fiz, da estampa, né? Pra ela integrar. Pra ficar parecendo que é a sensação é que um tecido estampado, né? Então, a gente tem que fazer a luz seca nela toda. Luz seca pode ser retocada, se você achar que tá muito fraquinha, você pode retocar pra dar mais brilho. Aqui, ó, eu já fiz, vou fazer mais um pouquinho. Dá uma vida muito legal no desenho, tá? Então, a luz seca independente de ser branco, pode ser luz com outras cores, né? O pincel tem que estar seco. Tem que tirar o excesso no pano e essa pintura, essa tinta aqui, ela tem que estar praticamente sem nada, ó. Parece que não, mas tem tinta aqui, tá? Então, você não pode vir com o pincel cheio de tinta pra fazer isso, não. Tem que ser pouca tinta. E aí, a gente esfrega o pincel aqui, pra essa tinta sair. Essa é a luz seca. O pessoal usa no country, né? Folk art, tá bom? Então, aqui também eu posso fazer uma luz seca. Eu posso sair retocando essa minha pintura pra dar mais brilho nela. E vai ficando bonita. Aqui, ó. Um pouquinho, mão leve. Não sei se vocês estão vendo, tá vendo, né? Eu acho que aqui nessa parte é isso. Eu vou voltar com outro vídeo fazendo a asa que já tá começada aqui, pra mim fazer ela aqui pra vocês. Terminar o lado de cá e depois eu vou vir mostrando como que eu fiz o canudinho, esse bombom. Tem a outra aqui, esse creme, né? E essa luz aqui no recheio do bolo. Tá bom? Até outro vídeo. Beijo.